Boa noite. Vamos lá, outra noite interessante e que Deus está sempre falando. E se me vem até um santo, eu já esqueci o nome dele, eu gosto muito dele, muito simples, São José, ou até canadense, que ele passava as noites com Jesus, né, conversando. Muitas vezes ele ia para a Capela do Santíssimo e ficava lá conversando a noite toda com Jesus, porque ele achava que Jesus não podia ficar sozinho. Acho que Deus gosta da gente quando a gente é criança, assim, tem esses pensamentos bem, sei lá. E esse santo até, ele até foi ele, Deus chamou ele para construir uma igrejinha atrás do mosteiro, em cima do monte. Hoje é a catedral lá de, ai, como é o nome da cidade canadense? Quebec? Não estou, eu não, sei, eu não lembro direito. Mas Deus gosta de conversar à noite com as pessoas, né? O assunto não é nem esse que estava que veio no coração, mas vamos embora. A gente tem que saber o tempo que a gente vai vivendo para saber como agir naquele tempo, né? Não adianta Deus levou o povo para o deserto para atravessar para ir para a Terra Prometida e o povo queria funcionar como se estivesse ainda morando no Egito. Ai, mas por que você fala um negócio desse, né? Quer que eu fale? Né? Vou falar. Então Deus chega para Moisés e fala assim: fala para o povo parar de sonhar com as cebolas e ir para a realidade. E quando eu li esse texto, assim, eu li uma vez, falei, meu, o que ele está falando? O que ele estava falando é que o povo, Deus estava chamando eles à salvação, fazer o caminhado pelo deserto, para ir para a Terra Prometida, e o povo estava sonhando com as cebolas do Egito, com a vida do Egito, com as casas do Egito, e ser escravo no Egito. E quando Deus tinha dado para eles a liberdade. Mas eles não queriam a liberdade, o preço da liberdade, né? Então, muitas vezes é assim, né? Você ainda está sonhando com as cebolas do Egito, né? Então, e Deus, ele é muito sério no que ele fala, no jeito que ele faz as coisas. As pessoas não têm a dimensão, né? Muitas vezes tem gente que fala, ai, que negócio do Deus do Antigo Testamento, que é muito duro, muito... Não. Deus no Antigo Testamento, então, não é que ele fosse duro, eles mostravam muito mais a justiça de Deus acontecendo para que as pessoas tivessem respeito por Deus e honrar a Deus. Eles que não entendem. Deus sempre foi assim, sempre é, demorado na hora de fazer justiça. Ele não faz rápido. Ele dá corda, 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 tenta te puxar de todos os jeitos, até que chegue um ponto que não dá mais, ele tem que puxar a rédea. Mas na hora que ele puxa a rédea, é de uma forma e sempre foi muito violenta. Não tem jeito. Porque Deus, ele parte para resolver. Deus é assim, Deus quando tem que fazer, ele parte para resolver e pronto. Ah, vai ser mais ou menos. Não, não tem mais ou menos com Deus. Ou vai funcionar ou não vai. Aí eu vou botar alguns casos, né? Teve um primeiro caso, que todo mundo conhece, de Sodoma e Gomorra. Todo mundo pensa em Sodoma e Gomorra, que de repente a cidade caiu no pecado, e aí aconteceu uma coisa, Deus foi lá e exterminou todo mundo. Não foi nem perto disso. A vida em pecado daquela sociedade ali
era uma coisa de longa data, até que ponto que a sociedade se perverteu totalmente, sem respeito por mais nada e ninguém, né? Tudo já invertido. Para isso acontecer, gente, demora muito tempo. Não é 5, não é 10 anos, não. É 40 anos fazendo besteira até chegar no ponto, 100 anos até chegar no ponto onde chegou Sodoma e Gomorra. E a perversão não era só naquelas duas cidades. Na verdade, eram 5 cidades, umas próximas às outras, que praticavam toda forma de maldades e coisas que Deus proíbe. Vamos chamar assim, né? Não tão diferente de hoje em dia, tá? Tá muito próximo. Às vezes acho que hoje em dia está até pior. Mas, naquele tempo, e doenças relativas ao pecado que eles tinham também se alastravam fortemente. Só que hoje em dia a gente tem remédio, naquele tempo não tinha não. E só se alastrava. Se alastrou pelas 5 cidades. Quando Deus chega assim e fala, agora não dá mais. Liquida a fatura. Aí manda os anjos. Quando Deus manda os anjos, esse anjo tem um nome, tá? É um anjo agrimensor. Depois eu explico quem ele é. E Deus manda eles para liquidar a fatura, ou seja, acabar com as 5 cidades. Mas não era só acabar com as 5 cidades, era acabar e não deixar nada em pé, nem rastro das cidades. As 5 cidades foram totalmente destruídas, e quando uma coisa dessas entra numa maldição de Deus, quando Deus manda fazer esse tipo de justiça nesse nível, não sobra nada. E é um que fique um sinal para todos os outros no tempo. Ok? Então, exatamente ficou isso. Esse local das 5 cidades, até hoje, é, 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 é um. Não existe nada. Não existe vida. Não existe som. Tudo ali foi exterminado de tal ponto que é uma mistura de sal grosso com enxofre, né? E o calor de 40, 50, 60 graus durante o dia. Nada, nada, não sobrou nada das 5 cidades. E nada até hoje cresce ali. Não tem vida nenhuma ali. Não tem bicho no escroto, não tem nada. Para ver, a gente teve a proporção quando Deus toma a peito para resolver. Outra vez, quer ver uma outra vez? Jesus está passando numa cidade no norte ali da Galileia e ele vê uma série de coisas erradas naquela cidade, não escutam, e ele ali faz uma maldição sobre essa cidade. Essa cidade depois ela simplesmente acabou e até hoje não existe nada naquele local. Virou um local de pasto, tem umas ruínas, né? Você vê as pessoas brigando por espaço de terra, ninguém chega ali, ninguém habita ali, porque ali foi amaldiçoado por Jesus. Mas Jesus não é o Deus do amor? Fica a dica, pensa um pouco, né? Cair numa maldição de Deus, não tem. Para escapar disso é muito difícil, ok? Você pode cair na graça de Deus, voltar atrás e botar uma pessoa que possa tirar essa maldição. Pode ser, pode, né? Mas nos dias de hoje eu estou vendo muita dificuldade em encontrar homens de Deus. Nesse quilate, muito difícil. Mas aconteceu, né? Então tem essa de Jesus. E tem uma agora que eu aprendi há pouco tempo.
Nossa Senhora em La Salette. Tem gente que duvida até hoje que Nossa Senhora tenha falado, ainda mais o teor do que ela falou ali, dos erros na igreja, dos erros dos homens. Tem gente que duvida até hoje que aquilo seja verdade. Mas no texto, se você pegar no texto, Nossa Senhora fala uma coisa, para a casa dos pecados, e se vocês não se arrependerem, né, vai vir uma praga e vai dizimar as plantações. Texto escrito. Pega lá, não acredita em mim não, pega lá e vai ler. É uma das frases. Eu peguei aquilo, né, na hora que eu li, não foi nem prestei muita atenção, mas eu vi que estava escrito, eu só não entendi. Né? E estudando mais, que eu gosto de ler muitas coisas, estudar muitas coisas, e aí estudando sobre vinhos, eu aprendi, né, que teve uma praga na segunda metade do século, dos anos 1800, foi de entre 1850 e 1900, teve uma praga na Europa, né, na França, começou na França e depois varreu a Europa, nos vinhedos. E dizimou os vinhedos. Acabou. A vinha natural, uva natural da Europa, esquece. Né? O que tem lá hoje foi é uma uva, por exemplo, que ela teve que ser tratada geneticamente para combater esta praga. Ela não é original. O original da Europa só tem agora nos vinhedos. Chato? Dos vinhedos aqui na América do Sul, no Chile, na Argentina. São as únicas uvas originais da Europa. O resto todo foi dizimado. Tudo foi dizimado. Champanhe, uva de champanhe, uva normal, todas foram dizimadas. Por quê? Porque Deus falou que seria, né, através de Nossa Senhora em La Salette, que viria uma praga e dizimaria as plantações. E foi, veja bem, é simbólico. Como assim simbólico? Foi nas uvas. Uva é o que a gente usa, né, para fazer o vinho. O vinho é aquilo que o Senhor usa para fazer a transubstanciação para que seja o sangue dele. Tem um jogo de entendimento aí. Isso é uma maldição que Deus falou que ia acontecer por causa dos pecados dos homens, e principalmente dos padres e dos falsos pastores, e que a igreja cairia. Então, para que a gente lembre, para todo mundo pode ver. Deu para ver? Então, quando Deus fala, é para a gente parar e escutar. Ah, mas eu não quero acreditar. Pouco importa se você não quer acreditar. Vai acontecer do mesmo jeito. Né? Então a gente tem que parar, observar, ser inteligente, ser sábio e seguir pelo caminho, né, que Deus indica. Se você seguir no caminho errado, se Deus se invocar com você e Ele mandar o anjo dele agrimensor, nada se pode fazer. Né? E só para terminar, anjo agrimensor. Né? Tem na palavra, né? Daniel mostra ele, alguns lugares mostram esses anjos, né? É um grupamento de anjos. O que eles fazem, né? Vou usar Daniel. Daniel fala que teve o sonho de Nabucodonosor, não teve? E o que dizia o sonho? 3 frases. A primeira frase Deus te viu, você foi pesado e você foi considerado leve. Por isso estás condenado.
Quem faz esse trabalho de pesagem é o anjo agrimensor. Porque lá fala o anjo que... Porque a gente vai agrimensor, vai tirar as medidas, a gente acha que tirar medidas é só medidas de distância, né? Não. Medida também é um termo usado para pesagem. Né? Antigamente, as coisas eram medidas, ou seja, pesadas, para fazer as trocas. Então, é um termo antigo, que a maioria das pessoas não conhece. Então, quando o Deus fala desse anjo, que ele envia, ele envia para que ele possa medir os acontecimentos, que virá um julgamento. Né? Se você quiser, profeta Zacarias 2 ou 3, pega lá, você vai ver que Deus manda os anjos montarem cavalos brancos, baios, e percorrerem a terra. Quem são esses anjos? Agrimensores. Porque eles vão, e aí depois quando eles voltam, eles reportam: andamos pela terra e está tudo quieto. E Deus fala: já que está assim, faça isso. Por quê? O tudo quieto é que está tudo em paz. Não, que os homens não estão indo para Deus. Estão indo para o seu egoísmo da quietude sem fazer nada, na preguiça. Deu para ver? Então o anjo agrimensor ele faz isso. E ele é citado na Bíblia, só que a maioria lê e não percebe o que está lendo. Então fica essa dica aí. Pega lá o Zacarias, aí vai ver, pega lá em Daniel também, o sonho do rei de Nabucodonosor. Vai ver, tá lá. Não tem nada de novo, é só uma questão de saber entender aquilo que Deus está dizendo. Tá bem? Paz e bem.